Fala, gente, tudo bem? Tô aqui na fresquinha, deve estar até um certo chiado para vocês de vento aí, mas pô, já tá uma fresquinha aqui nessa janela, rapaz, que eu vou te contar, hein? Tá até difícil, eu ia fechar ela para gravar, mas fechei não. Pô, tô bonito, não. Tô zoando. Gente, obrigado primeiramente por você estar aí assistindo esse vídeo, e nesse vídeo nós vamos falar sobre função. Talvez você já tenha assistido muitos vídeos meus aqui no canal e não tenha se atentado a como trabalhar com funções em JavaScript. Deve estar chiando esse vento aí, porque tá uma fresquinha aqui, gente. Eu estou no interior do Rio de Janeiro e entra uma brisa, uma vontade de dormir, de descansar. Eu já preparei aqui um cenário, eu deixei ali não mais do que um texto, certo? Um elemento de texto com ID de debug. E primeiramente a gente vai ver a parte teórica de uma função. O que é uma função na teoria? Uma função na teoria é um bloco de código que você escreve uma vez e pode usar diversas vezes somente chamando o nome dessa função. Então, visto a praticidade do uso de funções, você já consegue imaginar por que ela é tão importante no cenário de programação, certo? A sintaxe básica que para que a gente possa escrever uma função no Xcode é function, ok? O nome da função, eu vou colocar aqui nome da função, certo? Lembrando que funções não podem ter caracteres especiais, seguido de abre e fecha parênteses aqui, depois eu explico para vocês esses parênteses. E abre e fecha chaves, e dentro dessas chaves aqui é onde a gente vai colocar o corpo da nossa função, isso é, o código que executa toda vez que a gente chama pelo nome dessa função. Justo? Então, lembrando que o nome da função ele não pode começar com um número, porém ele pode ter um número no seu corpo, desde que não seja o primeiro elemento, ok? Não podemos ter caracteres especiais na função, como tipo. Isso vai dar problema. Ele não deu erro aqui, mas isso vai dar problema. Eu não posso, por exemplo, escrever dessa maneira, porque isso vai dar problema. Então, pela convenção, a nomenclatura da função ela segue primeiramente da maneira que você quiser, da forma como você quiser organizar o seu trabalho. Mas ou você usa um camel case, como está usado aqui em onRead, certo? Ou você usa a letra maiúscula, por exemplo, para começar, nome, underline da função. Isso aí vem muito do programador, de como ele enxerga o mundo, de como ele deseja organizar os seus trabalhos. Eu espero que o chiado aqui não esteja insuportável, tá, gente? Mas enfim, então quando eu crio um bloco de função e eu coloco dentro dele, por exemplo, vou colocar aqui console.log e ele vai escrever a letra A. Então toda vez que eu chamar essa função, que chama nome da função, ele vai dar um console.log A, certo? Então aqui dentro do onRead, que é o nosso bloco que executa, deixa eu tapar um pouco o vento aqui, tá sinistro, mas tá gostoso, que é o nosso bloco que executa toda vez que a nossa página é carregada, eu vou chamar a nossa função. E como que a gente chama a nossa função? Colocando o nome dela, nome da função, e abrindo e fechando parênteses. Eu vou chamar a função aqui, não uma, mas 3 vezes. Ok? Deixa eu tirar esse zoom aqui e colocar para que a gente possa visualizar a página. Olha. Então ele escreveu a letra A 3 vezes. Então, confere o que eu disse. Uma função, ela executa o seu corpo. O seu corpo é aquilo que está dentro das chaves, todas as vezes que a gente chama por ela. Então a gente pode executar as mais diversas lógicas dentro do corpo de uma função. As funções também podem receber uma coisa que a gente chama de parâmetro. Os parâmetros são colocados aqui entre parênteses na hora que a função é declarada. Por exemplo, em nome da função eu vou declarar aqui parâmetro, param, e eu vou declarar param 2, seguindo para os parâmetros a mesma ordem aqui de nomenclatura das funções, não podendo usar caracteres especiais
e não podendo iniciar com números, de preferência que eles sejam completamente maiúsculos, usando somente o camel case, quando o início da próxima palavra é em letra maiúscula, como em onRead aqui, ok? Então, passado 2 parâmetros aqui, ao chamar a minha função aqui, eu tenho que dar 2 parâmetros, correto? Então aqui eu vou botar nome da função, eu vou passar o primeiro parâmetro aqui, que é o param, como bad, e o meu vírgula aqui, segundo parâmetro, como draw, ok? Deixa eu copiar isso aqui, ou melhor, deixa eu apagar essas daqui, eu vou chamar nome da função somente lá uma vez, que o nome da função é exatamente a função que a gente está chamando. E aqui a gente vai dar um console.log em param, perceba que eu me refiro ao que ele recebeu ali pelo próprio nome que ele tem, certo? E vou concatenar, vou dar um espaço, concatenar de novo com param 2. Vamos lá ver o resultado disso, deixa eu tirar aqui o meu zoom. E ele vai escrever exatamente ali, ó, bad draw. Por quê? Porque ele recebeu os 2 parâmetros, né, em forma de param e param2, eu mandei que ele fizesse um console.log. Então ele continua somente executando o corpo da função. Justo? Então essa é a nossa visão mais básica para execução de funções. Por exemplo, poderíamos receber aqui o primeiro parâmetro como número, 1 e 2, certo? E no final, se eu somasse o param com param2, né, que são os parâmetros, a gente teria o resultado 3. Então agora eu senti que você entendeu ali, certo? No Wix a gente pode estar declarando, por exemplo, essas funções em scripts separados, por exemplo, na pasta public do Wix. Nós temos uma pasta aqui que ela se chama public. Ok, eu vou criar aqui um documento, eu vou chamar de função, né, .js, e lá dentro é que eu vou declarar a minha função, ok? Lembrando que se eu estou usando a minha função num outro documento que não a página que vai usar, eu preciso usar uma palavrinha reservada chamada export, de exportar. Então eu estou exportando aquela função, nome da função. Logo, se a gente vier aqui agora e tentar usar a nome da função, se ela não tiver sido declarada aqui, é claro, a gente vai ter um erro. Então, como que eu faço para usar a função sendo que ela está lá? Primeira coisa, eu venho aqui, eu inicio um import, coloco entre chaves o nome da função, né, que no nosso caso aqui é nome underline da função, né, sem parênteses aqui, from, e eu digo onde ele está, entre aspas, public, que é a nossa pasta public, né, dentro do arquivo funções, se eu bem me lembro do que eu fiz há alguns minutos atrás, função, né, função. Então dessa forma eu importei, o erro saiu, a gente vai ver se ela continua fazendo a função dela, que é fazer um console.log. Ah lá, número 3, exatamente como a gente colocou. Eu mexi aqui na câmera, mas eu acho que eu continuo bem na foto, né? Tô brincando, gente. Então, voltemos aqui. Então agora a gente já sabe como declarar uma função e como pegar uma função de um arquivo em outro lugar na pasta public. E se essa função tivesse sido declarada, por exemplo, no nosso back-end? Eu acho que isso é importante de você estar atentando. Eu vou criar aqui, eu vou declarar essa função aqui dentro desse meu arquivo aqui chamado módulo, tá bom? Pronto, aqui dentro de módulo. E lembrando que módulo está na minha pasta back-end, ela não está mais na minha pasta public. Vamos lá agora e vamos tão somente aqui pegar funções, beleza. Agora, ao invés de public.função, ela está dentro de back-end barra módulo, ok? Vamos visualizar, vendo se está tudo ok, continua funcionando, beleza? Em alguns casos, gente, né, só para a gente ir um pouco mais fundo nesse assunto,
as funções elas retornam valores, ok? Então, quando a gente tem uma função, por exemplo, function nome da pessoa, certo? Eu acabei de declarar uma função aqui e a função se chama nome da pessoa e ela usa aqui uma palavrinha reservada chamada return. E a return faz com que essa função retorne um valor quando ela é chamada, ok? Então a gente vai dar um return aqui, bad draw. Então ele vai retornar um string chamado bad draw. Então aqui eu vou chamar nome da pessoa, ok? A gente vai rodar esse script e vai ver que nada vai acontecer, ok? Agora eu vou declarar uma variável, né? Let nome igual nome da pessoa. E aqui embaixo eu vou dar um console.log nessa variável nome. E a gente vai ver o valor que vai estar nessa variável. Logo, a variável tem um valor de bad draw. Então, a gente passa a função como um valor para a variável. E como ela está retornando bad draw, a nossa variável passa a ter esse valor de bad draw. Certo? Tranquilo até aí. Ok? Eu poderia fazer a mesma coisa se essa função fosse declarada lá no public. Ok? Mas se essa função fosse declarada aqui no back-end, vamos ver como é que isso ficaria. Eu estou tentando atentar aqui para casos reais, né, de coisas que a gente pode estar usando aqui no Wix. Ela tem ali as mesmas... Ela tem ali a mesma estrutura, ok? Só que agora eu vou fazer a importação aqui, é nome da pessoa, né? Está no mesmo arquivo, eu só vou trocar aqui o nome da função. Backend, vamos dar um console.log lá e ver o que acontece. Então agora ela diz que módulo.nome da pessoa não é uma função, né? Você saberia me dizer por que isso? Isso é porque eu não usei a palavrinha reservada export, tá vendo? Logo não existe uma relação ali acontecendo. Deixa eu clicar em visualizar daqui e ver se ele já cai no lugar certinho. Ó o que ele retornou pra gente, ó. Um objeto vazio, né? Então como que eu faço para usar, por exemplo, uma função que retorna um valor vindo do back-end? De repente você já passou por isso e não soube resolver, ou pesquisou e resolveu. Mas como que eu faço para resolver isso? Aqui em funções, eu vou declarar aqui nome da pessoa, let nome, nome da pessoa. Tá, eu vou declarar aqui, eu vou tirar esse let nome daqui. Eu vou colocar nome da pessoa e vou declarar uma promise, ok? Aqui uma arrow function, vamos abrir e fechar parênteses, certo? Aqui essa estrutura. E essa promise, né, eu vou recebendo uma variável chamada nome. E aqui dentro dessa promise é que a gente vai dar um console.log. Vamos ver se está tudo funcionando agora. Ah lá, bad draw. Então é dessa maneira que a gente faz quando a gente deseja implementar, retornar um valor de uma função que está no nosso back-end, né? O corpo de uma função, ele compreende aquilo que se encontra dentro das chaves. Por exemplo, function minha função, abre e fecha parêntese, certo? Tudo que está dentro das chaves, né, nesse caso aqui somente essa linha, é o nosso corpo da função. Se eu declaro, por exemplo, uma variável aqui, let a igual a 0, ok? Se eu declarar uma outra função aqui, function minha outra, aqui, eu não posso simplesmente pegar let b e passar o valor de a. Ele me retorna um erro e ele diz que a não foi definido. Por quê? Porque a só foi definido para o corpo dessa função.
Então, quando a gente lança uma variável, as variáveis ela tem uma coisa que a gente chama de escopo. Eu prefiro chamar de escopo, mas é escopo, né? E o escopo é a zona de alcance, a zona de funcionamento dessa variável. Então, se eu quero que uma variável, por exemplo, englobe, que ela seja acessível de todas as minhas funções, eu declaro ela aqui em cima, logo abaixo dos imports. Então, let a, né, agora eu tenho a funcionando para todas as minhas funções, porque subentende-se que isso aqui está ocorrendo dentro de uma função maior, que é a nossa função determinada pelo Wix. Entendeu? Então B, por exemplo, eu não poderia acessar B dentro de uma outra função, porque B foi declarado dentro de minha outra. Isso também serve para as funções que estão no back-end e para as funções que estão a nível público. Se cabe falar mais alguma coisa, cabe falar que uma função, né, como essa aqui, ela pode ser declarada dentro do corpo de uma outra função, né? Lembrando que o mesmo vai valer para que essa função possa ser usada fora desse escopo. Por exemplo, né? Aqui ela já vai dar erro. Então, e aqui dentro de onRead ela também vai dar erro. Porque a função nesse caso passa a ter a mesma implicação que teve a variável do que a gente estava falando logo alguns momentos atrás. Mas ela pode ser chamada aqui dentro do corpo de minha outra, por exemplo. Olha, aí o erro não ocorre. Uma função pode ser chamada dentro da outra infinitamente. Inclusive, funções... Deixa eu dar um Ctrl X aqui. Deixa eu colocar ela aqui fora de novo. Podem ser chamadas, né, como parâmetro para outras funções, dada a flexibilidade do nosso querido JavaScript, mas não dessa maneira. A gente realmente declara uma outra função dentro do parâmetro. Aqui. A gente declara outra função dentro do parâmetro. Só que eu me desorganizei aqui. Return bad, né? Function minha função. Deixa eu só armar certinho aqui, porque eu acabei colando e me embolou. Bom, o que eu acabei foi me precipitando aqui. Eu vi essa informação na internet, não havia verificado, ia falando aqui para vocês e, enfim, se tem, eu acho que não se aplica aqui ao nosso caso, e se tem, eu também não consegui pensar numa forma que justifique essa necessidade. Mas tá aí, funções para você usar no Xcode aí, ficar mais esperto na codificação e fazer coisas muito melhores e mais avançadas, tá ok? Lembre-se, toda vez que algo pode ser feito várias vezes e vai se repetir, use funções, tá? Isso se aplica ao Wix, isso se aplica a qualquer tipo de programação, ok, meu amigo? Então até a próxima, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, manda aí embaixo, qualquer elogio, também elogio é bom pra caramba. Qualquer coisa que você tiver, bota aí nos comentários, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Até a próxima, amigão.